eu achei que eu nunca fosse cair num golpe, porque no final das contas, eu estudo isso todos os dias. E eu sei que nós caímos no golpe por vulnerabilidade. Todos nós temos riscos de cair em golpes. Eu sei quais são essas vulnerabilidades, então eu estou protegida. Mentira! Ninguém está protegido. Essa pessoa, ela foi idiota. Essa pessoa foi ingênua. Essa pessoa foi boca aberta. E na verdade, não. Na verdade, foram algumas vulnerabilidades não percebidas que fizeram com que essa pessoa caísse. As pessoas mais pobres, elas ficam muito vulneráveis a golpes, porque elas têm essa falsa impressão, né, de que pode cair do céu e resolver a vida delas. Então, quando alguém chega e diz assim, ó, tu investe teu dinheiro aqui, tu tem a oportunidade de ganhar um retorno muito maior, ele olha e diz, tô dentro, vou fazer. Existe uma ilusão de que a vida vai ser resolvida por caminhos fáceis. Ninguém vai resolver a tua vida por um caminho fácil. Que eu já caí, eu tô me sentindo mal. Não olha pro problema. Não olha pro fato de que tu caiu no golpe. Olha qual é a vulnerabilidade que fez com que tu caísse no golpe. As maiores fragilidades, vulnerabilidades que fazem com que as pessoas tenham um maior risco de cair nesse tipo de golpe é: eu caí num golpe. Eu sei que quando escuta isso, né, a primeiro pensamento é: como assim, Jéssica, tu caiu num golpe? Tu sabe um monte sobre comportamento financeiro, né, sobre coisas que podem fazer as pessoas caírem num golpe, atalhos mentais que são utilizados, os aspectos que são ali, as vulnerabilidades, né, das pessoas que são utilizadas para que convença elas e façam elas cair num golpe. Como assim tu caiu num golpe e perdeu dinheiro com isso? Pois é, eu acho que isso traz algumas reflexões, né? Primeiro, que conhecimento não é suficiente para que a gente não tome, né, decisões erradas na vida. E segundo, que ninguém tá imune de passar por algum negócio desses. Todos nós temos riscos de cair em golpes, infelizmente. E aí, quando aconteceu isso comigo, eu fiquei refletindo muito e decidi trazer esse assunto para o podcast, porque eu percebi o quanto as pessoas, primeiro, quem nunca passou por isso julga, e julga de uma forma errada, aqueles que caem, e aqueles que caem sofrem, porque fica um sentimento de incapacidade, fica um sentimento de culpa, fica um sentimento de que, caramba, como é que eu não me dei conta disso, né? E isso prejudica muito as decisões financeiras e a estrutura financeira. Então, no episódio de hoje, nós vamos entender que golpe eu caí, o que faz com que as pessoas caiam em golpes, quais são as consequências de ter caído num golpe, financeiramente, né, falando, e comportamentalmente, e como que eu, embora tenha caído no golpe, acho que reverti. Por que eu acho que reverti? Porque, por enquanto, eu tenho só uma promessa de resolução. Ainda não está resolvido completamente. Quando esse episódio for ao ar, eu já vou ter certeza se eu efetivamente conseguir reverter ou não o golpe. Mas depois que eu estruturar tudo, eu conto qual foi o meu comportamento para reverter o golpe e o que os conhecimentos de finanças comportamentais me ajudaram nesse processo para reverter, talvez, esse golpe. Porque, como eu disse, talvez, porque eu ainda não tive a efetividade do caso. Mas vamos ao episódio, né? Então, explicar qual foi o golpe que eu caí, por que as pessoas caem em golpe, quais são as consequências disso e como que eu resolvi o problema, aparentemente. Enfim, estamos no nosso episódio número 206 do podcast Mais Que Finanças, o podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais e todas as terças e sextas nós temos aqui um episódio novo falando sobre comportamento financeiro, sobre golpe. Eu nunca tinha falado sobre golpe. Fiquei pensando assim, caramba, eu só me dei conta de falar disso porque eu passei por esta situação. Mas quantas e quantas pessoas não passam por isso? Ou mesmo o quão importante é esse tema para que nós nos tornemos mais atentos, né? E menos vulneráveis a esse tipo de coisa. Então, acho que é um assunto muito importante e que
em 206 episódios eu nunca tinha falado sobre esse tema. Então é um tema que eu realmente olho para ele e penso, caramba, é um tema importante e é um tema que todo mundo deve escutar, compartilhar, divulgar, para que a gente faça com que menos pessoas passem por isso. Esse episódio está indo ao ar hoje, dia 9 de janeiro, e amanhã, dia 10 de janeiro, inicia o nosso intensivo de planejamento financeiro comportamental para 2026. É uma oportunidade única para que você invista, nem digo que é investir, né, porque é um valor completamente simbólico, R$47, que se nós dividirmos pelos números de dias no ano, é menos de 13 centavos por dia, para que você tenha 2 dias inteiros comigo e saia com seu planejamento financeiro para 2026 completamente estruturado. Então começa amanhã, tô bem otimista, bem ansiosa assim para esse início. É algo que eu estou planejando com muito carinho e eu espero que seja muito impactante na sua vida. Você ainda consegue adquirir, embaixo aqui tem um link, você entra, acessa e consegue fazer a aquisição. Além disso, né, no dia 11 abre as inscrições para a formação em finanças comportamentais no domingo e eu te espero lá. Daí sim, iniciar o 2026 completamente comigo durante muito tempo, com suporte, com uma formação que é muito mais do que conhecimento sobre finanças comportamentais, mas é uma mudança de vida. Então, quem quiser, já se programe aí, domingo abre as inscrições, tá? Para a nossa 4ª turma da formação. Enfim, sem mais delongas, que golpe eu caí. Bom, eu já falei aqui, eu acho que, não sei se tu acompanhou, mas eu me mudei recentemente. Nós morávamos num apartamento e eu sempre tive o objetivo de morar numa casa. Para mim, morar numa casa é a concretização de morar num centro urbano com acesso a toda a facilidade que o senso urbano dá, que o ambiente urbano dá, mas como se eu estivesse na fazenda. Então, nós procuramos muito uma casa que me desse essa sensação. Encontramos e nos mudamos no início de janeiro. Acho que foi 10, 11 de janeiro. E aí, o que acontece é que lá tem um escritório, só que só tem uma mesa, né? E eu quero estruturar de forma que eu consiga fazer gravações lá, que eu possa trabalhar lá também, que eu não precise sempre que eu preciso gravar alguma coisa, fazer alguma coisa específica, assim, eu venha para o escritório. Então, eu queria ter essa liberdade de ter uma coisa organizada em casa para fazer isso também. E aí, não tem pronto na casa, né? Porque dificilmente alguém vai gravar podcasts. Né? Eu cheguei numa casa perfeita, que além do campo, tem um estúdio de podcast para mim. É muito difícil. Então, eu quis mandar fazer os móveis, para mandar fazer uma estante e tal, para montar o estúdio de podcast lá também, e para eu fazer gravação. Então, chamei um marceneiro. Um marceneiro que já tinha feito aqui no escritório alguns móveis, que é os móveis do banheiro e da copa. Ele já fez esses móveis, entregou tudo bonitinho. Fizemos o pagamento como sempre, né? Marcenaria, 50% no ato do contrato e 50% na entrega. Então, ele veio, a gente fez o pagamento de 50%, no prazo estabelecido, que foi um prazo bem curto. Eu acho que em 1 semana e meia, 2 semanas, ele veio e entregou a copa e os banheiros. Nós pensamos, caramba, ele foi rápido da última vez, entregou tudo certinho. Eu tenho algum certo nível de pressa, porque eu queria estar com tudo organizado antes do final do ano. Eu tô gravando esse episódio antes do final do ano. Eu queria estar com tudo organizado, então vamos mandar fazer, né? Aí chamamos lá, ele foi lá em casa, ele tirou as medidas, a gente conversou junto sobre o projeto, como é que ia ser, parará. Tá. Na minha cabeça, tudo certo. Pagamento no Pix antecipado. Vocês já sabem, né? Eu pouquíssimo uso cartão de crédito, só para coisas que são obrigatórias, como ChatGPT, por exemplo. Mas eu não uso cartão de crédito, então fiz pagamento via Pix. Metade, paguei no Pix. Aí ele tinha uma data para entregar. Chegou naquela data. Ele disse, eu não vou conseguir aqui, vou entregar na quarta-feira. Não, era na sexta que ele ia entregar, ele disse, vou entregar na quarta. Ok. Chegou na quarta, não entregou e não respondeu mais. Aí nós começamos a entrar em contato, nada de resposta. Ligar de telefone diferente. Então eu liguei do telefone da mãe, eu liguei do telefone do Mais Que Finanças, que eu tenho meu telefone, né, meu número, e a gente tem um número de suporte do Mais Que Finanças, liguei do número do suporte, liguei do telefone da Plano A, liguei, nada.
Nem pra mim, nem pro Gui, nem nenhum desses outros telefones aleatórios. Aí eu comecei a duvidar, tipo, caramba, esse cara tá de sacanagem. Ele pegou os meus 50% e sumiu. E aí eu comecei a fuçar no Instagram dele. E aí, o que aconteceu? No Instagram dele, as postagens estavam com os comentários bloqueados. E aí eu pensei assim, isso não tá me cheirando bem. Porque uma pessoa que vende móveis, ele quer que os clientes comentem e digam, caramba, foi um bom serviço, me entregou tudo certinho, boa qualidade. Porque, por qual motivo ele bloquearia os comentários? E aí eu comecei a ir mais pra baixo e achei um comentário de uma pessoa dizendo, ele pegou meu dinheiro e sumiu. Aí eu, pronto. É isso. Ele pegou meu dinheiro e sumiu. E eu vou amargar um belo de um prejuízo aqui, né? E aí eu comecei a fuçar, e aí entrei em contato com essa pessoa, porque assim, eu sou do tipo de pessoa que quando existe um problema, eu jamais me esquivo da resolução desse problema. Pelo contrário, eu vou até o fim. Então assim, se encrencou comigo, não espere que eu vou... tá tudo... Não tá. Se eu tenho que resolver algo, eu vou resolver. E eu vou até o fim. E com isso não foi diferente. Eu comecei a fuçar, achei a pessoa que fez esse comentário. Entrei no Instagram dessa pessoa. Peguei o telefone dessa pessoa que tinha o link do WhatsApp. Entrei em contato no WhatsApp com ela. Ela disse, olha, comigo aconteceu assim. Só que eu paguei no cartão de crédito, então eu entrei pelo Procon e eu consegui reaver. Só que ele não entregou os móveis. O dinheiro... né, eu levei um processo bem grande para conseguir cancelar os pagamentos no cartão de crédito, e se não estivesse no cartão de crédito, provavelmente eu nunca tinha reavido esse dinheiro. E aí é essa a condição que eu estava. E aí eu comecei a ir mais a fundo, achei o CNPJ dele, verifiquei que ele já tinha sido excluído do Simples Nacional. Ele tinha um MEI, né? Ele tinha sido excluído do MEI, então ele já não estava mais enquadrado como MEI nem no Simples Nacional, porque quando tu deixa de pagar as guias de impostos do MEI, que é uma guia única, acho que agora tá uns 70 e poucos reais, e isso tu faz por um espaço de tempo muito comprido, tu é excluído, né? Tu perde o benefício de poder ser MEI, um microempresário individual. E aí tu é enquadrado como se fosse uma empresa do lucro presumido, e aí tem todas as obrigações do lucro presumido para fazer, e aí obviamente fica tudo muito mais caro. E ele já estava nessa condição, ou seja, um problema financeiro sério, já tinha uma evidência de uma outra pessoa que tinha passado pelo mesmo caso que eu. Eu pensei, tô fadada ao fracasso e perdi esse dinheiro, vou ter que abrir um processo e no final das contas é isso aí mesmo, né? Tipo, cair num golpe. E é interessante pensar nessa questão, né, de cair num golpe, porque daí eu fiquei pensando sobre todos os aspectos comportamentais e psicológicos desse fato. E uma primeira coisa que me veio na cabeça é, hoje em dia, o dinheiro que talvez eu venha a perder, como eu disse, depois eu explico lá no final o que eu fiz e em qual momento estamos deste trágico episódio, eu fiquei pensando sobre o valor do dinheiro, né? Hoje, esse valor, se eu efetivamente vier a perder ele não vai causar um impacto na minha vida muito significativo. Mas se fosse há 5 anos atrás, e fosse esse valor, eu teria juntado real por real para conseguir fazer essa aquisição. Eu teria tido um esforço absurdo para conseguir fazer essa aquisição. E isso representaria muito para mim. E talvez aí o sofrimento seria ainda maior. Então, como que cada contexto é um... E assim, é óbvio, ninguém gosta de perder dinheiro e ninguém gosta de se sentir nessa situação de ter sido enganado. Eu acho que isso é péssimo, sabe? A gente se sente muito mal. Eu já vou trazer alguns estudos evidenciando a repercussão psicológica que cair num golpe tem. Isso é muito ruim. Só que quando esse dinheiro foi um dinheiro que tu fez um esforço muito significativo, né? E não é que eu não tenha feito esforço agora, mas é que agora eu tenho um pouco mais de liberdade financeira que em outro período eu não teria. Então eu acredito que a segurança e a liberdade financeira que eu tenho hoje também minimizam um pouco o impacto disso. O que eu quero dizer? Que
que quanto maior a nossa vulnerabilidade, maior o prejuízo que um golpe desses vai nos trazer. Não só do ponto de vista financeiro, de perder o dinheiro efetivamente, mas o quanto isso vai gerar de sofrimento. Então são várias nuances que o golpe gera que, nossa, é muito chato. É realmente muito chato. E aí a gente entra então para alguns artigos que discutem isso para que a gente entenda essa dinâmica. E aí o primeiro artigo que eu quero trazer é um artigo que discute o que faz as pessoas caírem em golpe. Porque eu achei que eu nunca fosse cair num golpe, porque no final das contas, eu estudo isso todos os dias. E eu sei que nós caímos no golpe por vulnerabilidade, por algumas vulnerabilidades, né? E eu pensava assim, eu sei quais são essas vulnerabilidades, então eu estou protegida. Mentira, ninguém está protegido. E percebe, qual foi a vulnerabilidade que eu caí? Eu tinha pressa, eu queria organizar meu escritório. Eu fui míope porque, no final das contas, eu deveria ter fuçado mais o Instagram dele. E eu me fiei num excesso de confiança passado, que ele já entregou outra vez, então ele vai entregar de novo. Só que informações passadas não garantem, em finanças a gente sempre diz isso, né? Retornos passados não garantem retornos futuros. Ocorrências passadas nos servem de aprendizado, mas eles não nos garantem resposta futura. Então a gente tem que estar sempre alerta, esse é o ponto, entendeu? A gente tem que estar sempre alerta. E nesse momento essas vulnerabilidades me fizeram cair no golpe. E esse estudo, ele vai exatamente nesse ponto. Quais são as vulnerabilidades que fazem com que as pessoas caiam em golpes? E aí um primeiro ponto que ele discute existe um preconceito muito grande de olhar para uma pessoa que caiu num golpe e dizer assim, essa pessoa foi idiota, essa pessoa foi ingênua, essa pessoa foi boca aberta. E na verdade não. Na verdade foram algumas vulnerabilidades não percebidas que fizeram com que essa pessoa caísse. E aí ele diz, nós não podemos generalizar, porque cada tipo de golpe desperta um tipo de vulnerabilidade. Então ele separa em 4 grandes grupos de golpes, trabalhando principalmente com 3 golpes. Quais são os 3 golpes que ele trabalha? Aqueles baseados em oportunidade, então promessa de ganho, de recompensa, em uma pirâmide financeira ou um retorno financeiro rápido. Esses dias mesmos eu recebi uma pessoa me mandando direct, uma pessoa até que trabalhou até conosco na Plano A, dizendo assim, Jéssica, eu tô investindo, deixa eu ver se eu acho aqui, eu tô investindo e é um retorno muito legal. Deixa eu ver se eu acho rápido. E é um retorno muito legal, é em torno de... Não vou achar. Aqui, achei. Olha só. Ó, vai vendo. É um investimento que gera um retorno de 2% ao mês, menos o IR. 2% ao mês. Então ela diz assim, a ideia é vender o apartamento quando ele ficar pronto, quitar o financiamento e investir 70% desse valor a uma renda de 2% ao mês. Claro, tem IR. E aí eu disse assim, olha, cuidado, 2% ao mês é quase impossível em investimentos sérios. 2% ao mês é uma promessa de ganho irreal. Fica atenta, porque pode ser uma conversa bem convidativa, cheia de persuasão, com várias provas de que é real, e tu vai depositando o teu dinheiro e no final das contas a pessoa some e aquele negócio, ele fica como se fosse um zumbi mesmo, né? E tu nunca mais vê a cor do teu dinheiro. Então cuidado. Já vi muitas pessoas caírem em golpes desse tipo, de promessas milagrosas. E aí ela diz assim, então, eu já tenho feito esse investimento e por enquanto não tem nada de problema. Aí que é o problema. Tu começa com um valor muito pequeno e tu recebe. Esse primeiro movimento faz com que tu ganhe segurança. E aí tu vem e diz assim, já tá dando certo, então eu vou investir mais. E aí tu investe mais e a coisa degringola. É tipo o que aconteceu comigo aqui. Eu já tinha feito uma aquisição, ele tinha entregue. Então, na segunda, percebe que baixou minha barreira?
de critério de análise, porque eu já tinha ganhado confiança num momento anterior. Então isso baixou o meu senso analítico. A Jéssica é desconfiada, porque eu sou uma pessoa naturalmente desconfiada, porque já tinha funcionado antes. É exatamente isso que essas pirâmides financeiras, esses golpes fazem. Eles vão te dando segurança, e quando tu tem segurança, tu investe mais, e aí quando tu investe mais, eles somem. Então esse é um tipo de golpe bem comum. Eu já vi muitas clientes com isso. Teve uma cliente uma vez que caiu num que assim, ó... E aí esse é de pessoas que efetivamente estão numa condição de que esperam que a vida seja resolvida por uma promessa milagrosa. Ela caiu num golpe de colocar um dinheiro numa coisa que não se sabe o quê. De um dinheiro... Ó o rolo. Uma pessoa aqui no YouTube mostrando que existe um dinheiro mundial a ser repatriado para o Brasil. E que quem estiver com o seu nome numa lista, numa planilha de Excel, que tiver comprado o seu lugar nesta lista, que teria direito de receber este dinheiro repatriado. E comprar o lugar nessa lista, tu poderia colocar lá R$1.000, R$20.000, eu sei que ela colocou junto com a mãe lá, sei lá, acho que pelo que eu me lembro eram uns R$20.000, para ter a oportunidade de ganhar milhões. Gente, é sério. Aí nesse tipo de coisa, tu tem que entender assim, olhar para dentro e entender o que te torna uma pessoa tão vulnerável a esse tipo de promessa. Porque é uma fragilidade muito grande e aí a gente não tem que julgar isso, mas a gente tem que entender o que está por trás dessa busca desenfreada por uma promessa de resolver a tua vida desta forma. E as histórias, elas são muito bem contadas. Quando ela me falou sobre isso, ela me disse, eu já pesquisei, eu já vi, é isso e tal, e tal, e tal, e tal. Caramba, gente. Caramba. Existe um problema psicológico por trás disso. O problema não é cair no golpe. O problema é qual é o problema que está por trás, psicologicamente, que faz a pessoa cair num golpe deste nível, né? Isso precisa ser tratado. Jéssica, eu já caí, eu tô me sentindo mal. Não olha pro problema. Não olha pro fato de que tu caiu no golpe. Olha, qual é a vulnerabilidade que fez com que tu caísse no golpe. E este é o ponto que precisa ser analisado, entendeu? Que foi o que eu fiz, o que fez eu cair no golpe. É isso que eu tenho que analisar. Porque ter caído ou não agora já foi. Eu não tenho mais como mudar isso. Mas eu tenho que ver do ponto de vista prático quais são as ações que eu posso tomar. Eu tomei uma ação, que aparentemente pode ser que tenha funcionado, mas eu já estou me preparando para as próximas ações, caso essa ação não tenha dado certo, não dê certo efetivamente. Então o ponto central não é o golpe, o dinheiro que eu perdi, mas é o que me tornou vulnerável. E aí, seguindo, né? Então, primeiro eu vou explicar os golpes para depois explicar as vulnerabilidades que fazem com que a gente tenha maior risco de cair em cada um deles. Um segundo é a busca, é um golpe baseado em ameaça. Então, assim, falsa cobrança, dizendo que tu tá devendo pro governo, dizendo que tu tá devendo para um banco, que foi encontrada uma dívida, que não sei o que. Isso é golpes bem comuns de acontecer. E golpe de compra e consumo, que foi o golpe que eu caí, né? Então, eu caí num tipo de golpe de compra, de fazer uma aquisição e não receber. E pode acontecer também de golpes de tu fazer uma aquisição e o produto vir muito diferente daquilo que tu tinha comprado. Então, se a gente pega grandes plataformas, isso às vezes acontece. AliExpress, nessas plataformas, assim, óbvio que tem, assim, pelo que me parece, as pessoas recebem o que compram. Eu comprei a primeira vez... eu nem lembrava dessa, viu? Já caí em outro golpe. Eu comprei pelo AliExpress o meu vestido de casamento. Eu achava que era muito caro gastar dinheiro com um vestido de casamento. Isso há 10 anos atrás. E aí eu pensei assim, caramba, eu vou tentar, né?
E nunca chegou o meu vestido de casamento. No final das contas, a gente teve que fazer um vestido novo, faltando 1 mês e meio pro casamento. E aí a gente fez um vestido. Mas eu tentei comprar pelo AliExpress. Não funcionou. E aí perdi R$600 naquela ocasião. Então acontece, né, de compra de produtos que nunca chegam ou que esse produto é inexistente. E tem um outro que é institucional, que ele é menos visível, assim, acontece menos, mas é quando as instituições se passam, né, por uma instituição de confiança e tenta passar algum golpe solicitando dados. Mas esse foi menos estudado nesse estudo específico. Os 3 primeiros, eles mostraram bastante resultado. Foram 1.375 consumidores analisados nos Estados Unidos e no Canadá. E aí eles queriam responder a pergunta: quais são, né, as variáveis que fazem com que essas pessoas caiam nos golpes? Olha que interessante. Esse de buscar a oportunidade, que é o primeiro, que é essas promessas de ganho, que eu estava falando dessa minha cliente que caiu, nesse de um dinheiro repatriado, sei lá de onde, as maiores fragilidades, vulnerabilidades que fazem com que as pessoas tenham um maior risco de cair nesse tipo de golpe é maior solidão. Um sentimento de solidão, sentimento de que eu não tenho ninguém por mim, sentimento de que a vida é ruim mesmo. Maior fragilidade financeira, ou seja, quem está em situação de escassez, porque tem muito aquela coisa assim, eu não tenho nada a perder. A minha vida já está ferrada mesmo. Eu não tenho dinheiro para nada. Se der certo, eu posso ganhar muito. Se der errado, eu já tô ferrada mesmo, então um problema a mais, um problema a menos, um dinheiro perdido a mais, um dinheiro perdido a menos não vai fazer diferença na minha vida. E aí, no final das contas, eu fico muito mais vulnerável. Quem tá em situação de escassez, e não só escassez subjetiva, mas aqui principalmente escassez absoluta, ou seja, falta de dinheiro mesmo, são as pessoas mais pobres, elas ficam muito vulneráveis a golpes, porque elas têm essa falsa impressão, né, de que pode cair do céu e resolver a vida delas. E não é por mal, é porque elas olham para a vida delas e pensam assim, caramba, eu não sei o que fazer para sair desse lugar. Se surgir uma oportunidade de fazer alguma coisa que me dê a chance de viver um pouco diferente, eu vou encarar. Então, assim, é interessante a gente perceber quem está à nossa volta e nós mesmos, né, se nós estamos em uma situação de vulnerabilidade financeira, porque isso nos deixa mais à mercê desse tipo de coisa. Menor alfabetização financeira. Homens tendem a cair muito nisso, porque o homem tem muito essa coisa de recompensa, de maior tolerância ao risco. Então, quando alguém chega e diz assim, ó, tu investe teu dinheiro aqui, tu tem a oportunidade de ganhar um retorno muito maior, ele olha e diz, tô dentro, vou fazer. E é muito convidativo. É esse exemplo dessa pessoa que trabalhou aqui na Plano A que eu tava dando. É muito convidativo tu investir teu dinheiro a 2% ao mês. E se dá certo no início, é muito convidativo tu colocar mais dinheiro. Então, se tu já tem essa tendência, tu tem que te tornar ainda mais atento. Essa outra cliente que olhava para esse dinheiro repatriado e botou esse dinheiro, ela caiu num outro golpe também de pirâmide financeira com gado. Gente, é o tipo de coisa assim que nós temos que estar mais atento. Percebe que a mesma pessoa caiu em vários golpes, ou seja, ela tinha a mesma fragilidade psicológica que a deixava vulnerável a cair nesse tipo de coisa. Esse outro golpe que ela caiu era um golpe que a pessoa comprava gado e vendia para abater esses gados. E a promessa era de um ganho de 50%. Ganho de 50%. E aí ele tinha toda a narrativa de como que ele conseguia fazer essas intermediações entre os produtores rurais e o abatedouro e conseguia ter esse ganho de 50%. E aí era uma pirâmide, porque as pessoas iam convidando outras pessoas para colocar esse dinheiro dentro dessa pirâmide. Em algum momento vai cair, porque no final das contas o que pagava o valor
que a pessoa, os 50% de quem estava já na base, não era o negócio efetivamente do gado. Eram as novas pessoas que estavam entrando. Só que em algum momento, essas pirâmides, elas chegam, esgota, né, a capacidade dela fazer essa captação. E aí eu tenho menos pessoas entrando e mais pessoas distribuindo. É o que eu tava... É a mesma coisa que acontece com o INSS, que eu comentei no último episódio. E aí quando isso acontece, que já não tem mais pessoas entrando para bancar as pessoas que já estão lá em cima, a pirâmide corrói. Então, a mesma cliente caiu nesse golpe também. Então, percebe que existe um padrão de comportamento? Percebe que existe uma repetição? E quando existe esse tipo de repetição, o cuidado do ponto de vista psicológico deve ser ainda maior. Ainda maior. Existe um problema psicológico ali. Existe uma ilusão de que a vida vai ser resolvida por caminhos fáceis. Ninguém vai resolver a tua vida por um caminho fácil. Entenda que o único responsável por resolver a tua vida é tu mesmo. E isso é importante para que a gente não se torne vulnerável a esse tipo de coisa. Então, a fragilidade financeira e a maior sentimento de solidão, e esse é um ponto, porque a vulnerabilidade psicológica pode estar justamente aí, esse sentimento de solidão, faz com que tu caia mais nesse tipo de golpe. E não ter conhecimento prévio sobre o golpe também te coloca mais em risco. Então, assim, agora que eu já falei alguns dos golpes que eu já vi pessoas caírem, né? Esse da pirâmide, o do dinheiro repatriado, esse dos 2%, isso já te protege. Porque quando tu escutar esse tipo de coisa, tu já vai, opa, peraí. A Jéssica falou que isso aqui é um golpe. Eu vou ficar fora. Então, esses são os aspectos que tornam vulneráveis as pessoas a cair nesse tipo de golpe. Quem são as pessoas que caem em golpes de ameaça, né? Então, essas falsas cobranças. Essas falsas cobranças, elas fazem as pessoas cair do ponto de vista psicológico por dois sentimentos: medo e urgência. Medo de, caramba, será que tem alguém me cobrando? Será que eu não paguei alguma coisa? Será que... E, infelizmente, no Brasil, a nossa vulnerabilidade a isso é muito grande, né? Porque toda hora surge uma taxa nova, um imposto novo, e isso nos torna muito vulnerável, porque, no final das contas, a gente nem sabe o que tem que pagar, porque toda hora surge alguma nova coisa que a gente tem que pagar, alguma nova obrigação que tem que ser feita, e aí tu olha e diz assim, nossa, eu não estava sabendo disso. Então, realmente é real? E aí, se tu... Um golpe tradicional que acontece, e a gente aqui no escritório, na Plano A Contabilidade, a gente vê isso muito acontecendo, é, por exemplo, golpes com o boleto do Simples Nacional. Os golpistas, eles elaboram um boleto com a identidade visual exatamente igual à do governo, e aí eles mandam para o e-mail das empresas como se fosse o boleto do DAS, quando, na verdade, não é o boleto do DAS. É um golpe em que, quando a pessoa paga aquilo ali, quem vai receber não é o governo, e aí tu vai ficar... Só que assim, tu tava achando que tu tava pagando teu imposto. Então, nessa quesita, né, de falsa cobrança, a gente se torna ainda mais vulnerável. Porque quem cai no primeiro golpe tem uma fragilidade psicológica muito grande. Mas quem cai no segundo golpe, por vezes não tem uma fragilidade psicológica muito grande. Por vezes o golpe foi muito bem feito e fez com que a pessoa caísse. Ela naquele momento poderia estar em sobrecarga, então os fatores que fazem com que a pessoa caia, né? Parecia oficial, essa sensação, né? A ausência de alguém para conversar, olha, caramba, eu recebi esse e-mail aqui, será que tá verdadeiro? Então assim, se tu é empresário, por exemplo, tu recebe um e-mail de imposto e que não é da tua conta, entra direto em contato com a tua contabilidade. Olha, recebi um imposto aqui, tá certo? Aí ela vai dizer, não, a gente nem manda por esse e-mail, a gente manda por esse sistema aqui e tal. Então, tem que ter esse cuidado, né, em relação a essas coisas. E menor alfabetização. E por fim, quem é que cai em golpes de compra de produto inexistente, ou como eu caí nesse golpe de pagar uma coisa antecipadamente e até então não receber os meus móveis, né?
Também tem um aspecto de solidão das pessoas que por vezes vão ter uma impulsividade com compra ou compulsividade. E aí, quando é nesse nível, tem a ver com um sentimento de solidão, ou também falta de alguém para conversar, ou ausência de intervenções de outras pessoas, ou porque efetivamente a empresa parecia real. A mesma coisa que acontece no outro, né? Então, no meu caso, parecia real, quer dizer, foi real da outra vez. E isso me tornou vulnerável, porque eu elevei o meu nível de confiança em relação àquilo ali. Então, esses são os principais fatores que levam uma pessoa a cair em golpe. Como você pode ver, cada golpe tem as suas características e tem as suas vulnerabilidades. E se nós entendermos um pouco mais dessas vulnerabilidades e entender essa dinâmica, nós nos protegemos um pouco mais, embora todos nós estejamos à mercê de, em algum momento, cair em algum tipo de golpe. Eu, como pode ver, caí 2 vezes nesse golpe de compra e consumo. Uma com meu vestido de noiva e agora com os móveis. Já vi muitos e muitos clientes caindo nesse golpe de busca de oportunidade. E esse de ameaça, por causa de cobrança, já vi muitas pessoas cair em relação a esse ponto de parecer oficial, né? Por exemplo, receber o DAS. E aí tem um outro golpe relacionado à aquisição de compras, que tem na internet muito sendo feito, que é entrar em contato direto no WhatsApp e se passar. Aconteceu comigo na turma 2 da formação em finanças comportamentais, em que os golpistas pegaram os números das pessoas no WhatsApp e eles se passaram por mim, entrando em contato individualmente e fazendo uma oferta irresistível. A formação custa R$ 397 e eles estavam oferecendo a formação por 400 e pouco, 500 e pouco. Acho que 500 e pouco. E aí, nós sabemos que mais ou menos umas 8, 9 pessoas caíram. Isso que nós ficamos sabendo. Mas quantas mais não caíram, né? Então, isso também tem que ter muito cuidado, assim. Eu, por exemplo, né? Como que tu pode confiar no que é meu? Se eu disse um preço, esquece, não vai ter promoção relâmpago ou qualquer coisa nesse sentido. A formação custa R$ 3.197. Este vai ser o preço, R$ 3.197. Eu não entro em contato individualmente. Eu acho que é um tanto invasivo isso de entrar em contato individualmente e forçar a venda, sabe? Eu acho que esse não é o caminho. Eu quero que as pessoas façam o meu curso, eu quero que as pessoas façam minha formação, porque efetivamente eles olham ali uma oportunidade de transformação. Não porque eles foram induzidos e forçados a fazer essa aquisição. E esse contato individual, ele é converte muito bem. Porque a pessoa coloca a objeção dela e o objetivo do vendedor é quebrar aquela objeção. Então funciona muito bem. Eu perco venda por não fazer isso. Só que eu me sinto mais confortável assim, estar aderente aos meus valores, não encher o saco das pessoas. Então eu não fico mandando mensagem individual. Então esses são 2 pontos que você, quando estiver relacionado aos meus produtos, já pode se proteger, né? O primeiro deles é, eu não dou promoções relâmpagos, esquece, isso não vai acontecer. E se acontecer em algum momento de oferecer um produto com um preço diferente, tu tem que ter visto eu falar nas minhas redes, nunca jamais individualmente no WhatsApp, e eu não entro em contato individualmente no WhatsApp. Então nós estamos aí próximo ao lançamento de mais uma turma da formação e já deixo aí esses alertas para que você não caia nesses golpes. E também cuidar o número, né? O número de WhatsApp que nós usamos e que tu pode confiar que é efetivamente o Mais Que Finanças. Eu até vou pegar o número aqui. Ele termina com 0607. O número é 48 992 16 0706. Não é 0607, é 0706. Então esse é o número do contato Mais Que Finanças. E aí tu fala comigo, com o meu time mesmo. E aí nesse aqui tu pode confiar. 48 992 16 0706. Tá? Então, trazendo esse alerta também sobre essas questões de golpes para que a gente esteja devidamente protegido. Quais são as consequências de cair num golpe, né? Depois de ter falado sobre esses aspectos dos riscos. As consequências, tem um estudo muito interessante, 2 estudos na verdade, que um dos estudos pesquisou 51 mil pessoas que caíram em golpes e eles dizem que quem cai em golpe fica depois com mais sofrimento psicológico, então uma angústia muito grande, aquela sensação de caramba, como é que eu
Como é que eu me deixei levar por isso? Um sentimento de culpa, né? Um sentimento de arrependimento, um sentimento de por que eu não avaliei isso? Eu passei por isso. Eu disse, caramba, mas por que eu não fui fuçar mais no Instagram? Por que eu não li os comentários? Por que eu não vi que estava bloqueado e isso não me chamou a atenção? E aí a gente fica pensando, eu podia ter feito diferente. E isso é uma coisa que todos nós passamos. E por vezes, a depender do tamanho do golpe, no valor financeiro, a pessoa apresenta mais problema futuro, né? Então, o problema financeiro aumenta o problema, o golpe aumenta o problema financeiro. E aí tem um outro estudo que evidencia que cair em golpe diminui bem-estar e, principalmente, diminui sensação de confiança. Quando se trata de lidar com aspectos financeiros, a pessoa que caiu num golpe financeiro, ela fica desconfiando de si, assim, tipo, não sei, eu não tenho condição de lidar com finanças, porque olha só o que aconteceu, eu caí num golpe desses. Outros golpes que são bem comuns, né, enviar mensagem para os pais, por exemplo, já mandaram mensagem para minha mãe, falando do mano, olha, teu filho, mãe, tô precisando de dinheiro, e eu conheço gente que caiu nesse golpe, de mandar um Pix, porque o filho mandou pedindo dinheiro, para um número que não era dele. Mãe, troquei de número, meu telefone caiu no vaso, sei lá. Pode me mandar um Pix que eu tô precisando? E aí a pessoa pega e manda um Pix. Então isso também não é incomum acontecer, né? E isso gera muito sofrimento. E gera essa fragilidade, essa perda de confiança na tua capacidade. Principalmente se for idosos, essa sensação, caramba, olha no que eu caí, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, assim, porque o golpe não é um golpe só financeiro, ele gera prejuízo psicológico e nós precisamos ir aprendendo a lidar com isso. E aprender a lidar como é que eu agi, e por isso que eu disse no início, né, que talvez eu tenha conseguido converter, eu não sei ainda. Eu tenho apenas uma promessa de resolução do problema. Como eu disse, eu entrei em contato, não estava adiantando, e aí eu pensei assim, cara, esse cara, ele não é uma má pessoa. Ele não tem uma má índole. Provavelmente o que aconteceu é que ele foi se enrolando, e ele tá numa situação financeira que ele não sabe nem como resolver o problema dele. Ele se acha incapaz, então ele tá com uma baixa percepção de autoeficácia. Então eu vou mandar uma mensagem sendo extremamente honesta no que eu acho que está acontecendo, né? Do ponto de vista psicológico. E aí eu mandei uma mensagem do ponto de vista psicológico, dizendo, fulano, de verdade, não acho que tu seja um cara de má índole, muito menos um cara sem vergonha. Imagino que a vida foi acontecendo, as coisas foram ficando mais complicadas e nem você sabe como sair disso. Eu trabalho com pessoas assim todos os dias, pessoas que se perdem e que hoje sentem-se perdidas, achando que não são mais capazes de sair do buraco que se enfiaram. Mas sempre é possível, e essa mudança começa com a capacidade de encarar os problemas de frente, com ser honesto, não só com as pessoas ao seu redor, mas principalmente contigo mesmo. Caso você não faça nada, caso fique se esquivando do problema, infelizmente, o problema só vai aumentar. Eu disse que eu tinha aula até às 14 horas, eu aguardo o teu retorno até então. A decisão é sua. Nós podemos resolver isso dessa forma amigável ou, infelizmente, terei que tomar as providências legais. Espero de coração não precisar fazer isso. E aí, depois dessa mensagem, ele me mandou uma mensagem dizendo que estaria entregando nesta sexta. Eu estou gravando hoje na quarta, ele disse que entrega na sexta. Por isso que, assim, eu tenho uma expectativa de que talvez eu tenha resolvido o golpe com isso, né? Com esse posicionamento, entendendo um pouco a pessoa, sendo empática com a situação. Eu não sei se eu vou ter que... Se efetivamente ele vai cumprir com o que ele prometeu. Hoje eu tô gravando na quarta, ele prometeu entregar na sexta. Ele mandou a mensagem pedindo desculpas e dizendo que realmente o que eu disse faz todo sentido. Que ele tava sem força nem para levantar, mas que ele percebe que o que eu disse é real. Não encarar os problemas, no final das contas, torna os problemas ainda maiores. E que fugir dos problemas
não vai resolver, que ele precisa olhar para a solução, então que ele estaria se dispondo a entregar na sexta-feira. Eu espero de coração que isso aconteça. Depois eu venho aqui e conto as cenas dos próximos capítulos, mas eu achei um tema interessante de nós debatermos, né? Um tema que faz com que a gente, por vezes, olhe para as outras pessoas também com um pouco mais de empatia. Eu não sei a situação dele, espero de verdade não precisar entrar na justiça, mas se eu precisar eu vou entrar, é o que eu disse no início, eu vou até o fim. Eu acho que o fato de a pessoa estar com dificuldade não pode fazer com que a dificuldade dela torne uma coisa que eu vou prejudicar outra pessoa, né? Então, quando isso acontece, eu já estou extrapolando, e aí isso precisa arcar com as consequências dos seus atos. Eu espero não precisar, mas eu quis trazer essa história e trazer a minha atitude em relação a isso, porque por vezes nós olhamos para pessoas que caíram num golpe ou para nós mesmos, né? E nós só criticamos. Só que daqui a pouco tem uma vulnerabilidade psicológica ali que precisa ser vista. E nesse caso dele, a vulnerabilidade psicológica, eu realmente acho que é o que eu coloquei ali. Ele se perdeu. Não acho que é uma pessoa ruim. Então, quem sabe eu posso converter isso não só em eu reverter o golpe que eu caí, mas ajudar essa pessoa. Então, que tu possa fazer isso por outras pessoas. Não só que caíram em golpes, mas o próprio golpista, né? Por vezes essa pessoa ela tá só perdida. E que a gente possa de alguma forma ajudar. E que aquelas pessoas que caíram em golpe, que não fiquem se martirizando por isso. Eu também caí. Acontece. Nós precisamos tirar isso como aprendizado e não como um chicote para nos chicotear. Tá certo? Espero que tenha sido um podcast interessante para você. Eu fiquei muito reflexiva sobre esse tema e quis trazer. Lembrando mais uma vez, sábado temos a nossa imersão de planejamento financeiro comportamental. Domingo abre as inscrições para a 4ª turma da formação em finanças comportamentais. Eu não sei há quanto tempo tu me acompanha. Talvez há muito tempo, e talvez até então tu tenha perdido a oportunidade de viver essa experiência comigo. Talvez 2026 seja o ano para que você se dê a oportunidade de olhar ainda mais para dentro, olhar para as tuas vulnerabilidades e conseguir, a partir desse entendimento de como que tu funciona, parar de repetir os mesmos padrões que estão te levando muitas vezes a desafios financeiros ou desafio com os teus clientes. Se tu é um planejador financeiro, um consultor ou alguma pessoa que lida com isso, ou até um psicólogo, eu tenho muitos alunos psicólogos que veem, né, nos seus clientes ali os desafios financeiros e que entrar na formação ajuda muito. Então, se tu já deixou passar 3 turmas, a turma 4 talvez seja a tua grande oportunidade. Eu hoje tenho muita segurança de dizer que a formação transforma muito mais do que o comportamento financeiro transforma vidas. Faz com que muitos mudem a sua forma de ver o mundo. E eu espero que tu tenha essa oportunidade de mudar a sua forma de ver o mundo, a sua relação com o dinheiro e construir efetivamente uma vida que vale a pena ser vivida. Tá certo? Domingo abre as inscrições. No sábado temos o início do nosso intensivo às 9 horas. E eu te espero lá. Ainda dá para te fazer a tua aquisição. Está acabando o tempo, né? Amanhã já encerram as inscrições e no sábado a gente já se encontra. É só R$47 para te passar o fim de semana inteiro comigo. Tá certo? Muito obrigada. E eu te espero lá.